Programa do Gusta. Oferecimento RP Blindagem. Confiança, segurança e excelência para você e sua família. A Lucomax, a maior fábrica de ACM da América Latina. Colégio Prime, onde da semente floresce um diamante. A Sense, defesa perimetral. Sua primeira linha de defesa de ativos de alto valor. Olá, você ligadinho aqui no canal ABC, número 527 da Claro, e também agora nos nossos canais digitais, YouTube como Canal ABC Oficial, nosso site como canalabc.com, e agora o Canal ABC está disponível em todas as lojas de aplicativos, tanto para Android quanto para iOS. Digita lá, Canal ABC, o canal que conecta você em todo lugar do mundo, então praticidade na palma da sua mão, quando e onde você quiser. E hoje a gente está aqui em um dos maiores escritórios do Brasil, na região de Alphaville, para entrevistar uma pessoa que eu já tive o prazer e a honra de entrevistar lá no meu podcast, no Objetivo Prime, inclusive um dos parceiros aqui do programa, palestrante, escritor, empreendedor, empresário, mas antes de tudo, ser humano. Então, com vocês e para vocês, Geraldo Rufino. E aí, meu? Só alegria? Só agradecer, Gustavo. Gratidão, Cara, gratidão. quando eu vou bater um papo com você, eu fico olhando o seguinte, a nova geração. Estão olhando para a nova geração e diz que não quer nada. Aí eu tenho uma admiração pelos seus pais, porque eles não disseram para você que era difícil, não disse que o país era ruim, não disse que você tinha saído do país, não disse que tinha violência, que tinha problema de política. Eles disseram para você que era possível. Para mim, você é uma referência para a gente passar para os nossos jovens que é possível. Você não é brilhante por acaso, porque alguém acreditou e lembrou você que você podia. Então, eu tinha uma história muito parecida com a sua. Em tempos diferentes, para mim, você é o Geraldinho desbotado. Obrigado, gratidão. E eu acho que quando a gente começa a olhar para o nosso próprio nariz, a gente começa a enxergar as oportunidades, né? Porque não é só o vizinho que tem oportunidade, a gente tem dentro de casa. Começa dentro de casa, começa com a sua família, com seu pai, com a sua mãe. Empreendendo é o que você me ensinou. Empreenda dentro de casa primeiro, para depois gerar oportunidades futuramente para o trabalho, na rua, enfim. Eu acho que a gente tem que olhar primeiro para nós, para depois privilegiar os outros. O que seus pais fizeram com você, o que você está fazendo agora, eu tive esse privilégio lá atrás, eu não tinha acesso a coisas materiais, mas eu tinha uma coisa que você tem de mais importante, os valores. A base, a família, a orientação, a formação, o acolhimento, a família de verdade, aquela conexão de caminhar juntos. Onde eu vejo você, eu vejo o pai. Cara, isso para mim é extraordinário, eu ando com meus filhos. Então eu falo o que eu vejo Geraldinho desbotado. Quando eu falo Geraldinho desbotado, é quando a pessoa fala ser negro, ser pobre. Não, cara, é ser humano. Você é um ser humano que está fazendo exatamente o que eu fazia, independente da condição social, nós buscamos o mesmo caminho. E com certeza vamos chegar num propósito que é fazer diferença para as outras pessoas. Quando eu vejo você falar, o seu programa, as coisas que você faz, olha a importância de pessoas na sua faixa etária levar conhecimento, vivência, aprendizado, bom exemplo, para que outros jovens e outras famílias percebam que a força está na base, a base chama-se a família começa com a mãe, que é a sua mãe, e o subordinado dela, que é seu pai, que eu tenho o prazer de chamar de meu amigo. Ele é fera, os dois são feras, só tenho gratidão. Mais uma vez, muito obrigado por você ter aceito esse convite. Eu que agradeço. Tenho certeza, bate-papo lá atrás, quando eu tinha um podcast, hoje a gente está num canal de televisão, no canal ABC, a gente cresceu um pouco, novos desafios, a gente está enfrentando todos eles e gratidão pela sua disponibilidade. E eu queria começar com um papo muito legal, que é início de trajetória. Bora. Você é empreendedor, escritor, palestrante, empresário, diversos negócios. Deram 2 títulos novos agora, né? Eu sou embaixador de Harvard e MIT. Aí, ó, fera, você cresce e se modifica diariamente. Como é que começou a trajetória de Geraldo Rufino lá atrás? Olha, eu acredito muito semelhante ao que começou com você. Você tem uma família, disseram para você que você podia acreditar em você e você já começou a se movimentar em fazer alguma coisa. Eu comecei a me movimentar com 8 anos, porque eu já não tinha mãe, eu precisava fazer alguma coisa para me tornar importante, eu comecei a me tornar importante quando eu arrumei um trabalho, eu comecei a servir o café da manhã em casa. Ali eu já comecei a me movimentar no quesito empreendedorismo.
Foi ali que eu aprendi que para empreender você não precisa ter um CNPJ, você precisa ter atitude, é o que você está fazendo. Você está empreendendo na comunicação e levar para as pessoas esperança, levar para as pessoas boas novas, informação e conhecimento para ela prosperar. Então, você está empreendendo. Eu empreendia ensacando carvão, eu empreendi cartando latinha. Então, a minha trajetória começou com 8, com 9 eu já catava latinha, com 13 eu tinha quebrado já uma vez, eu já era vendedor na feira de limão, com 11... Com 13 eu quebrei de novo, eu já consegui arrumar um trabalho num CNPJ que não era meu, de office boy. Foi uma oportunidade, essa coisa de o cara poder trabalhar como você, como eu, com 13, 14 anos, é uma oportunidade, é um erro tirar do jovem essa oportunidade de trabalhar cedo. Muitas vezes não dão essa oportunidade não com dão. medo. Falam de maioridade penal, tem que falar de maioridade profissional. Porque o cara que começa a trabalhar com 14, com 15, quando tem 16, ele nem olha para o crime. Ele já tem propósito, valores. Já consegue ajudar a família, já está forte nos valores. Exatamente. Eu tive essa trajetória, eu tive esse privilégio. Na minha época, os valores eram diferentes das sociais, né? E meu pai enxergou isso, nos deu essa liberdade. Eu comecei a trabalhar cedo, mas o meu grande desafio, ou que eu chamo não é nem um desafio, uma oportunidade que eu tive, foi trabalhar num CNPJ que não era meu. Que é com 13 anos, quando eu entrei na multinacional, ali começou a minha história. Trabalhar numa multinacional, hoje a gente vê os jovens querendo empreender, se diferenciar do mercado. Qual que é a principal dificuldade que se tem hoje em dia de empreender, não só aqui no Brasil, em qualquer país do mundo? Eu acho que é a vontade também, mas na sua visão, para o jovem que está nos assistindo, num programa, eu estou empreendendo no meu negócio, na comunicação. Você daria a palavra para esse jovem de ir para um negócio próprio, ou se instalar numa empresa, num outro formato, de ter talvez uma rotina? Que formato você daria de dica para quem está nos assistindo? Que ele vá para uma das escolas que mais prepara seres humanos. A escola convencional, que é o ensino didático, tal, onde você aprende a ler e escrever, esse é o necessário, você precisa estar na escola. Mas a segunda escola que mais prepara, e aliás, talvez ela até supere ou ande junto com a primeira, é o trabalho. Na CLT, ele trabalhar sem ter que ter um CNPJ, porque quando você tem um CNPJ, você já começa com passivo. Quando você está na CLT, você só tem ativo e chance de aprender a empreender. Então, se você tiver comportamento de dono, atitude empreendedora, espírito empreendedor, num CNPJ que não tem passivo, ou seja, como CLT, ali você treina a ter o seu. Você presta atenção, eu fazia isso no chefe, no supervisor, no gerente, no patrão, e você começa a desenvolver o seu comportamento, a sua atitude, o seu conhecimento, aprendendo no lugar que você está recebendo, porque lá você é colaborador, você só recebe. Então é ali que você aprende, para lá na frente, quando você tiver o seu CNPJ, você saber o que fazer e o que não fazer para poder crescer. A maioria das pessoas começa e já quebra no CNPJ porque ele acha que ele já sabe. Melhor lugar para você se escolar para ter um CNPJ é na CLT. Foi o que eu fiz. Eu cresci aprendendo numa empresa onde tinha todo tipo de atividade, eu era colaborador e remunerado. E quando você abre o seu CNPJ próprio, uma das primeiras coisas que você pede é a remuneração. Exatamente. Então, por isso que eu aconselho as pessoas que estão começando a empreender no CNPJ alheio. Arruma emprego. E desde criança você empreendeu muito jovem, né? Você começou muito jovem. Qual foi a maior dificuldade que hoje você olha para trás com uma bagagem extensa, gigantesca, de empresário, empreendedor, palestrante, diversos títulos, olha para trás e fala assim, se o Geraldo de lá de trás fizesse isso, teria sido um pouco mais fácil, menos trabalhoso, talvez eu teria chego de forma mais rápida, e fica o conselho para os jovens que estão nos assistindo, de diferenciação, né? Porque hoje meu programa está num formato Gusta Visita. Eu quis diferenciar esse formato de mesmice do estúdio, de que cansa, né? A pessoa que está nos assistindo quer algo diferente. A gente está hoje aqui no seu escritório, nas suas dependências, modificando, né? Que dica você dá? Olha, para o jovem que está começando, tem uma coisa lá atrás, que está em mim, está em todo jovem, está em todo ser humano, que se eu pudesse corrigir, eu dava uma equilibrada na vaidade. A vaidade vem conosco, ela nasce com você como todos os outros sentimentos, nós somos emocionais. Dentro desse emocional tem um quesito chamado vaidade. Onde está a arrogância, onde está a prepotência, está a intolerância, está o preconceito.
mas também está a humildade, a simplicidade, está a gratidão e está a vaidade. A vaidade é um dos piores venenos que traz as outras energias negativas. E eu era vaidoso, como a maioria do ser humano sai vaidoso. Então, se eu tivesse que fazer a minha trajetória toda de novo, eu cuidaria melhor para ver se eu não estava... eu estou sendo ousado. Não, você está sendo vaidoso. A vaidade é uma fraqueza humana. Então, se eu tivesse que voltar lá atrás, eu aconselharia o jovem a administrar a vaidade. Você conseguiu um chinelo, você já está olhando o tênis de marca que o outro tem lá. Não, calma. Eu sei que você tem vaidade. Calma. Ah, você ganhou uma bicicletinha. Tira a rodinha, tira o pé, tira a mão e tira os dentes. Por que você passou por isso? Porque estava vaidoso, achando que sem a rodinha você aparecia. Porque o outro achava que você sabia andar. Ninguém sabe andar o suficiente para andar sem rodinha. E nós tiramos a rodinha da primeira bicicleta que nós ganhamos. Nós nascemos com vaidade. Então, se eu tivesse que dar algum conselho para o jovem, seria para que ele administrasse melhor a vaidade, porque ela traz arrogância, traz a prepotência, traz a surdez que você para de ouvir, e você começa a soberba. Então, se você administrar a vaidade, que é o primeiro passo para as outras negativas, você consegue exercer uma energia chamada gratidão e humildade. Se você tiver mais gratidão e mais humildade, não tem espaço para vaidade. E você cresce com outra estabilidade. Então, de todo o meu trajeto, às vezes que eu subi e desci e fiquei sem dinheiro e quebrei, seguramente foi fraqueza da vaidade. Então, eu aconselho o jovem, qualquer jovem, tá? Você tem vaidade. Às vezes você sacrifica a alimentação para comprar um tênis, é vaidade. Se você administrar a vaidade cedo, a tendência é você chegar um passo à frente melhor e com mais segurança, com mais pé no chão. Falando de vaidade, me surgiu uma dúvida muito característica, eu acho que da geração. Não, porque as pessoas têm costume de falar mal da geração. Ah, a geração tá isso, tá aquilo, mas é o que você falou. Se a geração tá assim, é porque deixaram de ensinar na geração passada. Qual que é a principal, eu não vou falar o principal erro, mas qual a principal dificuldade que você encara, fugindo até um pouco da pauta, na geração atual? Seja em empreender, seja na vaidade, porque hoje a gente pega, por exemplo, vê o Instagram do influenciador X. Nossa, o influenciador X tem 18 anos, tá em tal lugar, tem tal carro, e eu com 18 anos tô aqui. Nem empreendendo eu tô com essa dificuldade, tô assim, tô assado. Eu acho que não é o mal da geração, mas talvez é uma linha muito tênue entre falar mal e deixar de seguir o seu sonho, né? Porque muitas vezes as pessoas deixam de seguir seus sonhos por tá olhando o falácias outro das pessoas, né? Exatamente. Gente, olha, para vocês que estão olhando o outro, a rede social, o influencer, presta atenção. Sabe aquela coisa que parece que a grama do outro sempre é mais verde? Eu tenho uma notícia para você que você vai achar sensacional. Não se surpreenda, ela é mais verde. Mas olha que interessante, o que você precisa observar é o seguinte, ela é mais verde porque ela é IA, ela é sintética. Então ela sempre vai estar mais verde, mas não é de verdade. Então não se iluda com a tecnologia, com a inovação, com a influência. Vai aguar a sua grama, ela está amarelinha, mas um pouquinho de água, ela cresce com consistência. Então para de olhar a grama do outro, porque nós somos únicos. Não tem dois iguais no planeta. Você é único, você tem uma energia, você é filho do cara como eu. Então, usa o seu potencial, acha um propósito e vai buscar o seu propósito. Para de olhar a grama do outro, porque, como eu disse para você, tem tanta tecnologia que você está olhando ela verde, mas você não percebeu que ela foi ajustada. Ela é um IA, ela pode ser sintética, mas de qualquer maneira não é a sua. Você não sabe o que o cara fez para ela ficar assim. Então, na realidade, nós precisamos olhar para nós. Parar de olhar para o vizinho. Então, tudo que você vê nas redes sociais, cara... Você pode usar a parte boa. O cara chegou lá, fazendo o quê? Sendo influente. Então você chega lá, catando latinha, vendendo limão, vendendo pipoca, ensacando carvão. Com o seu negócio. Você tem que ser bom naquilo que você faz, porque nós somos únicos. Você não pode ser bom em tudo. Escolha alguma coisa que você se sinta, assim, bem... Fortificado. Que tem prazer em fazer, põe paixão. Quando você põe paixão, olha o que você faz. Por que você está subindo de degrau? Cada dia que eu te vejo, você está um degrau acima. A paixão, o prazer que você tem de fazer. Olha a condição social que você tem. Tá trabalhando para quê? Eu conheço seu pai. Está trabalhando para o quê? Porque isso está em você. Você está usando o potencial que todos nós temos, vem de dentro. Então, quando olha para mim e fala, gente, eu não tenho nada de especial, eu só estou fazendo. O Deus que habita aqui é o mesmo que habita aí. Você olhou para você e entendeu que você podia fazer um pouquinho mais. Eu conheço a condição social do seu pai. Em vez de você estar na sombra dele, você está procurando se estruturar para cuidar dele. Ele nem precisava. Então, assim,
É isso que cria a tal da dignidade, quando você entende que você é um ser humano que veio para fazer diferença, somar e impactar. Por isso que eu tenho orgulho, quando a vez que eu tenho a oportunidade de falar com você, para que os outros jovens percebam que todo jovem tem esse potencial que você tem, que eu tenho, porque eu nunca deixei de ser jovem, porque isso é coisa da mente. Você sempre pode ser um jovem. O jovem é aquele cara que já sai fazendo para o outro. É o que você está fazendo. Então, a vida toda eu fiz isso. Um jovem que faz para o outro. Então, a nova geração, em vez de nós criticarmos a nova geração, precisa ver que exemplo que nós estamos dando para ela. Os seus pais provavelmente não vão ter o que criticar a nova geração, e nem você, porque eles te deu um exemplo, você seguiu, e você já é um cara que, independente da faixa etária, da sua idade, você já está preocupado em cuidar dos outros. Passar para a próxima geração. É isso que fortalece o ser humano. Quando ele entende que ele veio, ele nasceu locomotiva, você nasceu locomotiva, eu nasci locomotiva. Seus pais deixaram você perceber que você era locomotiva, porque eles não te forçam a perceber. Eles só deixaram você e você conseguiu enxergar e olhar para dentro. Locomotiva. Então, ninguém está puxando você. Porque as pessoas que acham que está pesado, é locomotiva, é o seu caso. As pessoas que acham que está leve é porque tem alguém puxando. Então, o jovem precisa entender o seguinte, ele pode, e se alguém falar para ele que ele não pode, usa como combustível. E quando alguém fala que a nova geração não quer nada, é porque ainda tem adultos que se acha, mas não está levando para casa nada. Leva reclamação, leva negatividade, leva falta de fé, falta de esperança, falta de patriotismo, leva isso para casa e a criança está te ouvindo, então ele acha que realmente não vale a pena e ele passa a não fazer nada. O trabalho está ruim, está trânsito, a política está ruim, o país está isso, a seleção brasileira está assim, está assado. Seus pais não te contaram isso e você se transformou em outra pessoa. Gratidão, Rufino. E, Rufino, puxando um gancho que você falou da juventude. No último encontro que nós tivemos, a gente se encontrou, inclusive, num parceiro aqui do programa do Gusto, o Colégio Objetivo Prime. E no Prime, eles têm uma vertente muito empreendedorismo, business, negócios, focado nessa geração. Que dica você dá para o futuro empreendedor que está nos assistindo? Tem muita gente que fala assim, nossa, eu preciso de muito dinheiro para começar um negócio. Eu preciso estar perto das pessoas XYZ para estruturar um negócio. Mas não, né? Pelo contrário. Não. Você precisa estar com você. Você não precisa estar... Não é com quem que você anda, é quem você é. Porque a companhia você pode trocar, você pode escolher. Precisa saber quem é você. Então você precisa pôr a máscara e cuidar primeiro de você. Quando eu fui na Prime, lá no Objetivo, eu ficava olhando aquilo foi uma ideia extraordinária. Entender que o empreendedorismo faz parte da educação. E vem de cima, e vem você de baixo, já cresce, né? Eu cresci empreendedor. Então você não se torna empreendedor, você desenvolve o empreendedorismo. Por isso que eu falo para você empreender, você não precisa ter um CNPJ, você precisa ter atitude. E quando o Objetivo Prime resolveu conciliar as duas coisas, eu chamo a atitude de alguém que teve visão de entender que empreender está muito além de um CNPJ. Empreender significa ponto de vista, o jeito de olhar, o jeito de contribuir, o jeito de produzir, de desenvolver a vida. Então, ou seja, é um estado mental, de conhecimento, de troca de ideia, de informação, de evolução. Então, um CNPJ é uma consequência de quem já vem empreendendo como você lá de trás. Chega uma hora que você tem colaborador, tem uma estrutura, aí você precisa ter formalizar. A hora que você for formalizar, você precisa ter um CNPJ. Mas o empreendedorismo vem muito antes. Falando de empresa, gestão de negócios, business, como a gente estava falando agora, você tem uma das maiores empresas, a maior empresa da América Latina de reciclagem de caminhões, né, dos trucks, e comanda uma equipe de milhares de pessoas, centenas de pessoas. Como é que estar do lado dessas pessoas, liderar esse grupo e passar essa energia para eles? Porque, por exemplo, como é que você ser um líder? Porque você é inspiração. Hoje, eu vejo seu Instagram, por exemplo, você faz live toda semana, passa essa positividade, essa energia boa para as pessoas, mas como é que é ser um líder? Olha, toda segunda-feira, quando eu faço o segundô, 8h30 da manhã, gente, 8h30 da manhã eu abro um segundô. Geralmente eu tenho lá, estou tomando meu Novares, não é um patrocinador, é o meu negócio. Então, na realidade, ganhando energia cedo e passando para as pessoas que é possível. Toda segunda-feira eu faço isso. Eu ando o país todo e eu olho tanta coisa boa acontecendo nesse país que dá certo, o Brasil dá certo. E a ideia do segundô é passar isso para as pessoas. Quando chega no meu time, eu só falo daquilo que eu faço. No meu time eu não dou bônus, eu tenho uma equipe extraordinária, eu dou bom dia. Aliás, eu já vou até te convidar, em breve eu vou te levar lá para nós fazer. Você falou, Gusta visita.
Você vai visitar a nossa operação de desmontagem na prática. Nós vamos fazer um bate-papo lá onde estão desmontando os caminhões, para as pessoas verem que é possível, que é de verdade, que é vida real. Então, e aquela equipe que está lá, eles produzem, crescem. Nós não somos número 1 no segmento por acaso. É porque lá tem espírito empreendedor. Eu não tenho quase 200 caras, colaborador CLT. Eu tenho quase 200 empreendedores. Que tá todo dia com você. Pessoas que estão lá, tocam comigo, trabalham como se fosse, não, é deles, porque eles são maioria no resultado, levam a maior parte do resultado para casa, então é deles. Esse espírito empreendedor, esses valores, essa conexão, aquele ambiente leve que você já teve lá, seu pai já teve lá. Então, você vai ver que aquilo, quando eu faço questão que o Gusta visita, vai na JR Diesel, na operação de reciclagem automotiva, receber e apresentar para as pessoas que é de verdade. Então, esse ambiente que eu tenho, para mim, é a extensão da minha casa. Como é que eu preparo meu time? Igual eu preparei meus filhos. Extensão da família. O que eu dou para eles? Bônus? Não, eu dou bom dia. O bônus eles ganham porque eu trabalho com felicidade. E você acha que isso motiva cada vez mais as pessoas? Sim, porque um bom dia é algo que muitas vezes as pessoas nem recebem. E quando um bom dia alegra tanta gente, seja no restaurante, porque as pessoas muitas vezes passam despercebidas, né? Você acha que isso motiva? Eu acho, porque assim, alegria? Eu não espero reciprocidade, eu só dou o bom dia. Eu entendo que o Espírito Santo, Jesus não foi embora, o Espírito não morre. Eu entendo que o Espírito Santo habita em mim, mas habita também em você. Quando eu passo por você, é como se eu estivesse olhando para Deus, eu dou bom dia. Agora tem pessoas que passam por Deus e não dão bom dia. Então, em vez de você dar bônus para o seu colaborador, passe por ele e dá bom dia. Em vez de você servir o café, você serve um café numa reunião importante, você agradece o CEO, o CFO, o presidente, esquece de olhar para Deus, ela vê que a bandeja era a copeira. Esse tipo de ambiente que você trata as pessoas no nível que elas merecem, que são filhos de Deus, como você, que é o seu semelhante, cria um ambiente tão leve de felicidade. A felicidade gera produtividade. Uma pessoa feliz trabalha melhor. Então, passa a dar bom dia para o seu colaborador, nem que seja por inteligência. Mas se você fizer de coração, ele vai perceber que a verdade... Tem que ser de verdade, Gu. Verdade não tem preço, vai ter uma força descomunal. Fala bom dia de verdade, dê um sorriso de verdade. Aquela pessoa trabalha com sensação de acolhimento, de reconhecimento, de felicidade. Motivação começa quando você valoriza a presença divina que está no outro. Esse tipo de ambiente formou meu time. E aí eles trabalham mais. Por consequência, ninguém ganha salário mínimo. Todo mundo ganha mais. E não é porque eu pago bem, eles ganham. Porque trabalham para eles. Espírito empreendedor. É isso que... Atitude de dono. É isso que o meu time tem. Então, quem é meu time? Extensão da minha casa. Meus filhos se tornaram o que você está se tornando, um grande empreendedor, cresceram, montaram as suas famílias, porque aprenderam dentro de casa. Quando eu fui para lá, boa parte do time que trabalha comigo está comigo há mais de 15 anos. Meus filhos ficaram lá tempo suficiente para aprender e montar o próprio negócio, e tem muita gente que saiu de lá e tem negócio quase que do tamanho do meu, e trabalhou comigo. Aprenderam lá. Então eu acho que isso é deixar legado. É você deixar na mente e no coração das pessoas por onde você passa uma ideia de que é possível e que o relacionamento é que funciona em tudo que você faz na vida. Não conquiste cliente, conquiste pessoas. Não conquiste... você está na política, não conquiste voto, conquiste pessoas. Você está no social, você levou uma cesta básica, você fez a sua parte, não, mas você conquistou a pessoa? Você só levou a cesta? Você só levou a cesta? Exatamente. A senhora vai à cesta e joga do carro a cesta. Ei, para! Deixa sua energia lá, cumprimente as pessoas. Faz com carinho. Procura saber o que mais você pode fazer. Aí aquela cesta que você deixou tem outro valor. Então, assim, gente, nós precisamos aprender o seguinte, conquistar a pessoa. Qual que é o segredo? Conviver com os diferentes. Exatamente. As pessoas são boas, são extraordinárias, só são diferentes. Como é que você faz isso? É só não julgar. E entender o seguinte, o Deus que está aqui é o que está aí, a conexão, a hora que ela acontece de verdade, são dois irmãos, caminham junto. E habita dentro de nós. Vou pedir para o pessoal da produção colocar o Insta do Geraldo Rufino na tela para vocês seguirem, compartilharem e colocar a energia positiva dentro do Instagram, né? Seguir, porque é uma positividade que habita dentro de nós. Então, fica ligadinho e segue o Rufino aí no Instagram. E Rufino, voltando a esse bate-papo que a gente falou de empreendedorismo, de vida, propósito, me surgiu uma dúvida. Como é que surgiu a JR Diesel? Acidente de percurso. Foi um ocorrido no meio do percurso. Acidente de percurso. Porque meus caminhões bateram,
eu sempre preservei pela minha credibilidade. Eu precisava pagar o carnê, eu tinha que ter o nome limpo. Porque empreendedor toda hora está enrolado. O empreendedor que não tem processo, que não tem protesto, que não tem problema com justiça, com fiscal, o nosso modelo fiscal é complexo. Todo empreendedor tem um monte de problema. Então, eu tinha um monte de problema. Eu precisava pelo menos manter o nome limpo, porque eu precisava trabalhar. Então, para eu manter o nome limpo, eu vendia os caminhões para pagar o carnê, porque eu ainda devia. E para vender aquelas peças, tinha mais problema. Eu precisava vender outras peças. E protesto, e processo. E eu precisava ganhar mais dinheiro para pagar aquilo, independente de eu estar num emprego muito bom e ter um salário muito bom. Eu sempre fui muito bem remunerado onde eu trabalhava, porque eu fazia para isso, e meus patrões me remuneravam muito bem. Mas eu precisava, naquele caso, os caminhões, eu precisava fazer isso. Então, por conta desse acidente, é que eu fui vender peça, vender mais peça, e se tornou o que nós temos hoje, que é a maior reciclagem automotiva da América Latina. E como é que você se sentiu na hora que você falou, caramba, bateu meus caminhões? Como é que você conseguiu manter a positividade? Porque eu nunca te vi triste. Seja na live do Segundou, seja no Instagram, você sempre tem uma vibe alto astral, você sempre tá de bem com a vida, de bem com seus colaboradores, funcionários, filhos, família. Você sempre traz esse alto astral. Como é que você consegue? Olha, é simples, é o ponto de vista, como é que você olha, pro estrume ou pro cavalo? Tudo tem dois lados. Onde tem um estrume, tem um cavalo. Eu nunca fiquei olhando pra bosta, eu olho pro cavalo. Sempre tem um ponto positivo. Eu tô lá vendo o negócio dos caminhões, a primeira coisa que eu fui ver na hora que me ligaram, olha, os caminhões engavetaram um atrás do outro. Eu falei para você, como é que estão meu irmão e os motoristas? Meu irmão dirigia um deles. Eu não quero saber que lugar que ele estava. Como é que estão meu irmão? Não, tá todo mundo bem. Só estragou os caminhões. Então tá ótimo. Graças amém. a Deus. Então tem conserto. Eu nunca sofri por nada que o dinheiro pode comprar. Sou um abençoado. Eu nunca tive um problema que o dinheiro não compra. Então, na realidade, todos os meus problemas na minha trajetória, protesto, processo, dívida, tudo tinha um preço. Então, eu nunca tive preço. Eu nunca pus preço em mim. Eu sou aquele ser humano que entende o seguinte, um cara abençoado que não tem preço e eu posso fazer pelas outras pessoas. Então, eu sempre aprendi a agradecer aquilo que tem preço. Porque se tem um preço, ou você compra ou você paga, ou alguém tem tem dinheiro para resolver aquilo, não está com você, vai estar com o outro. Toda vez que tiver um valor, tem solução, tá? Então, eu sempre fui muito grato. Então, como é que eu começo de novo? Quando eu tinha 5 anos de idade, a luz entrava na meu barraco, a mamãe fazia eu agradecer, porque ela dizia que era Deus me dando 24 horas, um diamante para lapidar. É só o que eu precisava. Então, toda vez que eu tenho um problema, eu fico observando se o diamante vai chegar. Porque se o dia chegar, é só o que eu preciso. Eu já tenho vivência, experiência, aprendizado, anticorpos, boa vontade, boa fé, propósito. Então, o que eu preciso? Que o dia comece. Agora, se o dia começar e você não agradecer, precisa apanhar. Porque assim, cara, você tem chance. Só que aqui está armazenado um monte de informação, um monte de conhecimento. E agora você tem um dia para recomeçar. E você acha que agora vai ser mais difícil? Tudo que você armazenou não serve para nada? Não é o que está no retrovisor, Gu. É o que pode vir daqui para frente. Para frente. Quantos segundos você acha que... Ah, que legal o negócio. Quantos anos você tem? Eu tenho 18. Não tem. Não tenho 18? Sinto decepcioná-lo. Você já teve, já passou. Eu outro dia, falando nisso de que já passou, me remeteu um vídeo que eu vi até no YouTube. Um ator, ele falou que a gente tem todos os dias uma quantia de 86.400 reais, vamos supor assim. Só que não é em reais, a gente tem em segundos. A gente tem que gastar aquilo naquele dia. Então você tem todo dia 86.400 segundos para gastar da melhor forma. E tem gente que reclama, não agradece, não reza. Esse cara é sensacional. Eu tive a oportunidade de fazer uma palestra com ele e ele me apresentando, eu guardei o vídeo. Sou muito fã desse ator. Olha, o que ele fala de uma forma tão clara que você percebe com a energia dele que realmente você é mal agradecido. Nós somos mal agradecidos, privilegiados e mal agradecidos. Você só precisa que o dia comece. Você tem aquele diamante para você lapidar, não tem plano B. Não dá para voltar a fita, não tem replay, é aquilo. Por que eu falei que você tem 18 e você não tem mais, já passou? Eu tenho 6-7. 6-7, tá na moda agora, né? Molecada fazendo isso daí. Eu tenho 6-7, eu tenho 67. Então o que acontece? Meus netos falam, vovô, você é 6-7. Isso, eu sou 6-7. Então, o que acontece?
Eu tenho 67. Já tive 67. Nesse exato momento, tanto eu quanto você temos alguns segundos, porque o resto já passou. Está no retrovisor e você não traz de volta. Sabendo que você não traz de volta, e você faz aquela compensação. Retrovisor, para-brisa. Por que o para-brisa é 100 vezes maior? É porque é para lá que você vai. Por que o retrovisor é tão pequeno? Para você não olhar, ficar tanto tempo olhando para trás. Já passou, já foi. Passou. Então, o que nós dois podemos fazer a partir desse programa, dessa comunicação, para que alguém abre esse funil, entra para dentro, abre a mente e percebe que se eu posso e você pode, dessas faixas etárias tão diferentes, se você já passou de 18 e está fazendo daqui para frente, se eu já passei 6, 7 e consigo fazer, por que ele não conseguiria? Então, na realidade, é o que está por vir. Então, assim, todos os dias está por vir coisas extraordinárias. Só que se o dia não começar, você não tem a menor chance. Então, se o dia começou, é tudo que você precisa. Então, para mim, a minha vivência, tudo que eu tenho de melhor e mais precioso é o tempo. Então, se o tempo começar, se o dia começar, significa que eu tenho mais 24 horas. Sabe como é que produz diamante? Você é um cara instruído, você sabe disso, né? Tem lá em alguma formação rochosa, em algum lugar muito inóspito, que com o tempo vira carvão. Aí ele recebe pressão e calor, virou carvão. Pressão, calor e tempo, pressão, calor e tempo. Ele vira diamante. Esse é o ser humano. Então, se você não estiver recebendo pressão, calor, o seu tempo vai passar e você não vai virar nada, tá? Vai continuar o carvão Ele desvalorizado, você não vai virar... Vai continuar desvalorizado. Exatamente. Então, você só vai se transformar no diamante se você já existe. Mas para você se transformar no diamante, você precisa de pressão e calor. Senão você vai ser um eterno carvão. Então, não reclama não, agradece. Então, todos os dias de manhã, eu torço para chegar o calor e a pressão, porque o tempo vai passar e eu vou me transformar no que eu quiser. São escolhas e as pessoas precisam fazer as melhores escolhas. Rufino, bate-papo maravilhoso, queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui no programa do Gusta e queria saber, vem projetos novos aí para o futuro? Porque tem a JR Diesel, eu queria falar logo mais sobre um projeto de saúde que você tem, mas vou deixar o pessoal de casa um pouquinho mais curioso. Como é que estão seus projetos, seus futuros projetos? Com a família, com os filhos? Olha, a família para mim, a base é um projeto eterno. Eu nasci nesse projeto e eu carrego ele comigo 24 horas. Eu tenho um primeiro comando, que é a esposa, há 45 anos. Os filhos, todo mundo empreendendo, servindo. 6 netos, sensacional, que são os meus diamantes. Agora, eu entendo que para mim viver significa produzir. Então, ter uma reciclagem automotiva, eu estou servindo porque a natureza não suporta sem reciclagem. Então, eu entrei num segmento que cabe muita gente, mas eu estou nesse segmento e produzindo alguma coisa para a sustentabilidade, para contribuir para a gente ter um mundo mais sustentável. Agora, para isso você precisa de saúde. Aí, cara, eu fui buscar suplementar para completar minha energia. Suplemento alimentar, Novares. E aí, eu fui buscar isso, existia um cara fazendo isso de um jeito tão caprichoso, tão carinhoso, tão inovador, tão natural, e eu comecei a receber aquilo me fortaleceu, me deu energia. Aqui, ó. Isso aqui eu começo, esse Advance eu tomo de manhã, essa energia se completa e se multiplica como eu tomo isso aqui de manhã. E o cara me mandava isso, e como eu sou uma figura pública, ele começou a me mandar, e eu achava extraordinário ele me dar de presente. E eu comecei a usar. Mas, cara, eu vi que o negócio era extraordinário. E na hora de dormir, aquela energia toda, eu ia para o outro. E dormia um sono leve, o Advance me dava um sono leve. Aí depois eu comecei a descobrir que tinha muitos outros no caminho. Todo tipo de energia, todo tipo de complemento, de suplemento tinha. Eu comecei a consumir. E um cara gente finíssima, eu chamo ele de AD. E aí tem o André, um time que já estava lá e quiseram me conhecer. A hora que eu conheci, foi Geraldo, cara, esse negócio precisava ir para o mundo. Se é bom para mim, vai ser bom para um monte de gente. A mesma coisa que eu faço com o empreendedorismo. Sim. Se é bom para mim, deixa eu contar para mais alguém que ele também pode. Eu falo, então faça isso você. Mas você faz para quê? Não, a gente tem uma rede de farmácia, de academia que a gente põe lá. Eu falei, não, mas aqui onde? No Espírito Santo. Não, isso aqui tem que ir para o mundo, o Brasil inteiro e tal. Ajuda a gente, leva. E eu me tornei cofundador da Novares. Da Novares. Estamos transformando isso num negócio que vai atender, vai servir, vai fortalecer a saúde de muita gente no país todo. Você que é jovem, aquela pessoa que já está com a faixa etária lá com os 80, 60, 70, não importa.
nós começamos a construir uma linha de produto que serve todo mundo. Então, Rufino, esse daqui, para quem quer treinar, o Prime, quer usar para treinar, vai te dar aquela força, olha, vai te revigorar, energia. Fortalece tanto, suplementa tanto a sua energia, que você treina e faz o que você quiser. Eu, por exemplo, treino para produzir 16 horas por dia. Esse daqui já me deu até vontade. Galera de casa, você que ficou interessado, aqui, ó, na tela, Novares. Ah, Lugu, uma coisa importante. Um dos objetivos que me empolgou na Novares, eu fiz para poder servir todo mundo. Então a gente pega as pessoas e traz como embaixador, como distribuidor, como consumidor. E aí a pessoa consegue empreender comigo. Ela consegue, através da Novares, empreender onde ela está, usando tecnologia, usando smartphone, sem sair do emprego, sem sair do serviço público, de casa. Aquelas garotas de 14, 15 que não podem trabalhar no serviço registrado, ainda, porque a ideia minha é que uma hora isso mude, mas hoje ele pode ajudar a mãe e o pai a empreender, multiplicando aquilo que eu tive ideia de fazer e está ajudando muitas famílias. Que legal. E esse daqui é para dar aquele relax. Dormir bem. Dorme bem, acorda com disposição. Aí toma de manhã que dá energia. Aí tem toda a linha que suplementa o resto, B12. Tem tudo que você puder imaginar a nível de complemento alimentar que todos nós precisamos. E, mais importante, além disso, é uma ferramenta que gera oportunidade para embaixadores trabalhar e levar isso para mais pessoas. Chega a saúde, chega a oportunidade de trabalho, e é isso que eu fico mais feliz. Eu consegui evoluir nos negócios e trazer mais pessoas para que eles também tenham acesso e oportunidade. Que legal. Ah, e não podia esquecer, eu lembrei de você. Aí a ideia de quem é meu? Essa é para você, meu camarada. Que legal. Que honra, Rufino. Muito obrigado, gratidão. Eu te agradeço. Já garanti o meu kit da Novares aqui. Já vou ter o treino, suplementação para me dar aquela energia. E depois de noite, eu já vou ter a suplementação da noite para dar aquele relax, abaixar, tranquilizar. E o papai e a mamãe vai consumir igualzinho a você. Que legal. Feito para todos. Mamãe, papai e eu já vamos treinar, já vamos usar a suplementação da Novares. E você de casa não pode perder essa oportunidade. Como vocês viram o vídeo da Novares, é a melhor de suplementos que está no mercado. Tenho certeza que rumo ao primeiro lugar, rumo ao top 1, que é nota 10. Vale muito a pena. Gratidão, Gu. Obrigado. Eu que agradeço. Rufino, mais uma vez, queria agradecer a sua participação aqui no programa do Gusta. Bate-papo bom, passa rápido. Queria te agradecer do fundo do meu coração. Você sabe que eu tenho um respeito e um carinho enorme por você. Todas as vezes que a gente se encontra, é uma aula, um aprendizado novo. E para o pessoal de casa não ficar triste, queria que você deixasse um aprendizado e uma frase de encerramento para quem está nos assistindo aí no canal ABC ligadinho. Gente, olha, de tudo que aconteceu aqui, eu queria que vocês copiassem uma coisa. O Gu tem uma coisa, ele é um apresentador extraordinário. Eu sento com todo mundo, desde Jô Soares, Danilo Gentili, mas a hora que você senta com esse menino, nessa faixa etária, na idade que ele está, o mundo precisa conhecer mais essas pessoas, esses jovens que têm essa energia, essa facilidade de comunicação, que não tem que ler, que tem um texto, que tem um visor. O cara que espontaneamente consegue fazer essa comunicação e arrancar da gente, naturalmente, a informação, o conhecimento para levar para vocês. Eu queria que vocês olhassem isso para fortalecer a base, a família. Isso foi possível porque esse cara tem uma base extraordinária que é a família. Eu estou aqui porque eu sou um cara que admira, que acredita e que veio dessa base. Eu sou família e quando eu encontro uma família que está fortalecendo o jovem dessa forma, eu entendo que nós podemos voltar a sonhar, a acreditar, a ter esperança, construir uma sociedade, cara, uma sociedade, um país e a humanização. Um mundo melhor para todos nós, a partir da nova geração que está chegando. E para mim, o Gusta é um exemplo do que é a nova geração, quando os pais preparam, quando os pais entendem, quando os jovens acreditam que o que o Gu está fazendo foi o que eu fiz e que todos nós podemos fazer. Então, eu gostaria que cada um de vocês se informasse mais sobre o Gu, sobre a minha trajetória, e você vai ver que toda a força veio da base, a base é a família, e o pilar e o alicerce da família é a energia feminina, a mulher. O Gu, o meu amigo que é pai dele, todo mundo é comandado por uma líder, uma mulher, que dá energia, que tem generosidade, que tem acolhimento, que fortalece a base. A base é a família, o pilar e o alicerce chama-se mãe. Então, na realidade, a hora que nós entendemos isso, você vai ver o que esse cara está fazendo, que serve de exemplo para a nova geração. E de onde eu vim, estou aqui hoje, tenho o privilégio de poder estar aqui batendo papo com esse jovem, é porque eu vim desse mesmo modelo, do modelo de base, de família. Gente que faz orgulho de você, cara. Gratidão, Rufino. Você me deixa sempre sem palavras. Uma salva de palmas a você. Gratidão. Ao nosso episódio.
Ele que é o convidado, mas eu que saio com o presente mais uma vez. Muito obrigado. Eu agradeço. Aliás, eu recebi a sua energia, essa sua espiritualidade, essa sua mensagem forte que serve para o jovem de 0 a 80. Então, cara, eu acredito que todos nós despertamos a nossa jovialidade quando ouvimos você. Então, para mim, receber você é um presente. E eu já estou te convidando, nós vamos depois lá na base, lá no chão de fábrica, para que as pessoas entendam que onde você chegar, as pessoas precisam saber de onde você está, que você transforma. E que sirva de exemplo para a nova geração entender que é possível que o Brasil dá certo, graças a nós, a esse diamante que esse país tem, chamado brasileiro, que parte do jovem, que é você. Eu orgulho demais de você. E, cara, sem palavras, que Deus te abençoe, gratidão pelo carinho, pela gentileza da visita. Amém a todos nós. Pode ter certeza que o Gusta Visita vai estar lá com toda a equipe. E aí, galera de casa, gostaram do conteúdo de hoje? Baita programa com o Geraldo Rufino aqui no canal ABC, com o programa do Gusta. Mas agora vocês vão ficar de perto e conferir os nossos parceiros oficiais aqui do programa do Gusta. Prime, Colégio Prime aqui da região do ABC, mais precisamente em São Bernardo do Campo. Ascens, defesa perimetral para você e a sua empresa, para o seu condomínio também. A Lucomax, a maior empresa da América Latina em ACM. E estamos também com a RB Blindagens, segurança lado a lado com você e com a sua família. Então, confere aí os nossos VTs dos nossos parceiros oficiais aqui do programa do Gusta. O Brasil mudou e quem invade patrimônios também. Hoje, quadrilhas estudam rotinas, buscam vulnerabilidades e esperam o momento certo para agir. O problema é que a maioria dos sistemas de segurança só percebe a invasão quando ela já começou, ou pior, quando já terminou. Em poucos minutos, o prejuízo pode ser milionário e recuperar patrimônio não devolve a sensação de segurança. É por isso que a Ascense desenvolveu uma tecnologia exclusiva e completamente diferente de tudo o que você já viu. Ela identifica o comportamento antes da invasão. Através de inteligência computacional, algoritmos inteligentes e sensoriamento óptico, nossa tecnologia interpreta padrões ao redor do perímetro em tempo real, inclusive os de alta complexidade. Passos, escalada, impactos, tentativas de corte, movimentos incompatíveis com a rotina daquele ambiente. Tudo isso é analisado em tempo real, antes que a ameaça consiga entrar. Entre em contato e fale com um de nossos especialistas. A Sense, a primeira linha de defesa de ativos de alto valor. Há mais de 8 anos, plantamos uma semente com um propósito muito claro: oferecer uma educação que transforma vidas. Desde então, cada sala, cada projeto e cada conquista refletem o nosso compromisso com a excelência, o acolhimento e o desenvolvimento integral dos nossos alunos. Aqui, acompanhamos de perto o crescimento de cada estudante, incentivando talentos, despertando paixões e preparando futuros, porque acreditamos que todo grande resultado começa com dedicação, cuidado e oportunidade. Colégio Prime, onde da semente floresce um diamante. Queria agradecer os nossos parceiros oficiais aqui do programa do Gusta. Tenho uma gratidão enorme em fazer parte desse time, junto de todos vocês. Um abraço a todos da equipe da Ascens, do Colégio Prime, da região do ABC. Um abraço à equipe da RB Blindagem, segurança lado a lado com você. E um abraço a toda a equipe da Alucomax, ACM de verdade. Tem na Alucomax, você encontra lá para a sua empresa, para o seu negócio. E você que é empreendedor, o lugar de ACM é lá. Então, lembrando, estamos toda terça-feira aqui no canal ABC com episódios inéditos junto do programa do Gusta, as reprises às quintas às 8 da noite e aos domingos em 2 horários, à 1 e às 8 da noite. Te espero aqui no canal ABC, o canal conecta você. Valeu, galera!